Muito obrigado. Na sequência, eu vou explicar a ordem dos trabalhos. Isso está sendo observado em todos os dias. Em primeiro lugar, o grupo 3, que versa sobre direito civil e processual civil. Depois, nós vamos trabalhar com o grupo 4, direito material coletivo e direito processual coletivo. Na sequência, o grupo 1, constitucional, eleitoral, administrativo, financeiro, tributário e interior geral do Ministério Público. E depois, o grupo 2, o último grupo que vai examinar o senhor. Direito penal e criminologia e direito processual penal. Com essas considerações, eu passo a palavra para o grupo temático número 3, pelo prazo estimado. O regulamento trata desse prazo estimado, que pode ser um pouco aquém ou um pouco além. Na medida do possível, os examinadores estão cumprindo, quase que à risca, esse período de tempo. Eles estão dividindo entre eles de forma bem adequada, bem balanceada, e os trabalhos têm seguido com um ritmo de muita normalidade. Então, com essas considerações, eu indago do grupo 3, Direito Civil, quem iniciará ou quem fará esta arguição hoje. Doutor Toné, essa arguição fica por minha conta hoje. Perfeito, doutor Geraldo. Então, com essas considerações, eu passo a palavra para o doutor Geraldo de Faria Martins da Costa, para a sua arguição. Muito obrigado, senhor presidente. Eu sou e assim o fazendo, eu cumprimento a todos os colegas da banca, todos os assessores que estão nos ajudando, senhoras e senhores. Dirijo-me especialmente ao Fernando Mota Machado Gomes, ao doutor Fernando Mota Machado Gomes, que se encontra aí no Salão Azul, e parabenizando pela já está participando dessa fase, né, tão avançada do concurso. Quero deixá-lo tranquilo, mas vamos nos restringir aos 10 minutos disponíveis para que a gente trate do tema da qualidade de produtos e serviços. É um tema central no Código de Defesa do Consumidor. Autores magníficos como o professor Herman Benjamin trata desse tema de uma maneira magistral, como lhe é peculiar. Estou me lembrando dele, me lembro bem dos anos 90, quando ele esteve aqui em Belo Horizonte, para atender o convite à organização de congressos feitos pelo nosso colega Antônio Joaquim, que tanto luta por esses temas de proteção do consumidor, da proteção das pessoas em situação de fraqueza, né? Eu quero, então, indagar-lhe, candidato, qual a diferença entre vício e qualidade, se é que há uma diferença. Desculpe, entre vício e defeito. Na teoria da qualidade, a diferença entre vício do produto e do serviço e defeito do produto e do serviço. Sim, excelência. O defeito do produto e do serviço relaciona-se com os acidentes de consumo, com um acontecimento que ocorre e que causa danos ao consumidor. E a terceiros consumidores também, aos terceiros equiparados, todos esses fatos podem caracterizar o que o Código chama de fato do produto, fato do produto ou serviço. No caso do vício, trata-se de um vício, trata-se de uma inadequação do produto ou do serviço que o torna impróprio para o consumo. Então, há consequências diferentes, né? No caso do fato do produto, há o dever de indenizar com prazos prescricionais, e no vício do produto, há várias opções dadas ao consumidor para... Certo, obrigado. O que é um produto defeituoso? O produto defeituoso é aquele que não traz a segurança nem a informação suficiente para que o consumidor possa usá-lo adequadamente. E ele traz alguma característica que
ocasiona um dano ao consumidor. E esse dano deve ser reparado com base na culpa ou é independente de culpa? Excelência, no caso dos fornecedores, produtores, importadores, trata-se de uma responsabilidade de índole objetiva. Com a exceção... O comerciante é igualmente responsável? O comerciante não é igualmente responsável. Há hipóteses definidas no Código de Defesa do Consumidor em que ele tem uma responsabilidade, de certo modo, subsidiária. Se ele não tomar algumas medidas adequadas, como a identificação do produtor, ele passa a ser responsável também. E os profissionais liberais? Os profissionais liberais, por sua vez, respondem pelo por fato culpa. do serviço? Os profissionais liberais, por sua vez, respondem por culpa. Há uma disposição expressa no Código de Defesa do Consumidor que... Certo. E quanto ao vício, é preciso que esse vício seja oculto para que haja responsabilidade do fornecedor? Não é necessário que o vício seja oculto. O fato de o vício ser ou não oculto pode influir no prazo que é dado ao consumidor para exigir a reparação do vício ou a substituição do produto, mas não necessariamente tem que ser oculto. O vício pode ser aparente para ensejar o dever de reparar? O vício pode ser aparente. Nesses casos... Obrigado. O Código do Consumidor, ele impõe ao fornecedor a obrigação de durabilidade dos produtos? Excelência, pelos princípios expressos no Código, pela exigência de qualidade dos produtos, há uma exigência que o produto tenha a duração adequada àquilo que ele àquilo que ele se propõe. Inclusive, há disposição dizendo que os produtores são obrigados a manter peças de reposição dentro de um período razoável, que seria o período de durabilidade desses produtos. E as características, a depender das características de cada produto, obviamente, se não forem produtos de consumo imediato. Certo. Esse é um ponto interessante, que pode haver conjugação com o direito ambiental, né? Preservação da natureza, a obsolescência. É interessante. Agora, para a gente concluir, eu lhe pergunto, a lei indica o que seja um produto impróprio para consumo? O Código do Consumidor indica? O Código do Consumidor indica expressamente os produtos que são impróprios para o consumo. São aqueles que não estão adequados para os fins a que eles se destinam, que não conseguem cumprir aquilo que eles não conseguem oferecer ao consumidor aquilo a que ele se propõe. E também há impropriedade quando há um vício de quantidade ou de qualidade desse produto. Existe alguma norma expressa vinculando no Código do Consumidor, vinculando as regras que exigem a qualidade àquelas outras feitas por organismos certificadores que atestam que têm conhecimento científico de determinada área ligada às boas práticas de fabricação daquele produto? Excelência, há norma no sentido de se exigir a qualificação quando trata-se de um produto, quando se trata de um produto que depende de uma qualificação específica, que depende de uma aprovação específica. Esse produto só pode ser colocado em circulação
se o caso haja essa aprovação dos órgãos específicos de cada setor. Muito obrigado. Passo a palavra, então, agora para os representantes da OAB para continuarem ainda nesse grupo temático 3, a arguição. Então, com a palavra os representantes da OAB, doutor Adriano e doutor Leonardo. Obrigado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Doutor Fernando, boa tarde. Antes de arguir, eu cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, doutor Sérgio Toné, presidente do concurso, e toda a equipe do concurso, na pessoa da doutora Suzy, e servidores públicos que nos assistem, meu cordial e respeitoso boa tarde. Doutor Fernando, irei arguí-lo sobre o procedimento comum no processo civil. Irei lhe fazer 5 perguntas muito objetivas, e a primeira delas é: o juiz poderá, a requerimento ou de ofício, alterar o procedimento no curso do processo? Se sim ou se não, em quais circunstâncias, para sim ou para não? Alterar o procedimento. Isso. O processo já estava instaurado de algum modo. Ele pode, a requerimento ou de ofício, alterar o procedimento outrora iniciado? Sim, excelência. Há disposição expressa no Código de Processo Civil que permite que o juiz, seja de ofício, seja a requerimento das partes, faça alterações no procedimento, seja em relação a prazos, em relação a ônus probatórios, em relação à marcação de audiências. Você falou prazo, ele pode alterar prazo? Qual o prazo que ele poderia alterar? Prazo, nesse caso, eu pensei na verdade, eu pensei não no juiz, eu pensei no poder dispositivo das partes. Entendi. Das partes mas também com a participação do juiz, formular um calendário processual. Mas sem alterar os prazos legais ou poderia alterar? Não, sem alterar os prazos legais. Sim. As partes de comum acordo poderiam fazer esse acordo. Entendi. Mas não o juiz de ofício. Ok, doutor Fernando. Próxima pergunta: quais são as fases que compreendem o procedimento comum? E gostaria que para cada fase o senhor citasse um ato processual típico daquela fase e quem o pratica. Então, quais são as fases do procedimento comum? E para cada fase o senhor cita um ato típico daquela fase e quem o pratica. A fase postulatória, inicialmente com a petição inicial por parte do autor ou a contestação por parte do réu. Ok. Em seguida, a fase de saneamento do processo, presidida pelo juiz, e ali, por exemplo, fixa pontos controvertidos da demanda, fixa as necessidades probatórias que se exigem, e há a possibilidade, inclusive, de que seja feita uma audiência em conjunto com as partes para que esse saneamento seja feito de forma cooperativa. Ok. Em seguida, há um julgamento conforme o estado do processo, e aí também por parte do juiz, ele poderia, por exemplo, julgar antecipadamente a lide, caso os pedidos sejam incontroversos. Caso não seja o caso de nenhuma das situações de julgamento conforme o estado do processo, haveria necessidade de produção de provas, daí produziriam-se provas periciais, audiências, para oitiva de testemunhas, oitiva de peritos, se fosse Que fase é essa? Essa fase que você está citando, qual que seria mesmo? A fase instrutória. Instrutória, ótimo. Fase instrutória. Logo em seguida, a fase instrutória viria a fase de alegações finais, em que as partes poderiam ali, as próprias partes fazem ali se manifestam sobre todo, além de reforçar os seus argumentos iniciais, se manifestam sobre tudo que foi produzido durante toda a prova produzida durante o processo e submetem essas alegações finais ao juiz. E, por fim, a fase decisória, em que o juiz profere sua sentença pondo fim ao processo. Pondo fim não necessariamente ao processo, mas fim à sua atividade no primeiro grau de jurisdição. Ok, doutor Fernando. Podemos ir para a próxima.
discorra sobre a improcedência liminar do pedido e em quais circunstâncias poderá ocorrer improcedência liminar e qual o recurso cabível. E ainda na mesma pergunta, se é possível retratação do juiz a este recurso. Se precisar, eu repito a pergunta. Pode repetir, por favor. Perfeitamente. Discorra sobre a improcedência liminar do pedido, em quais circunstâncias que poderá ocorrer e qual o recurso cabível. E se é possível a retratação do juiz neste recurso. Sim, Excelência. A improcedência liminar do pedido ocorre antes mesmo da citação do réu. Ela ocorre na fase inicial, postulatória, e as principais possibilidades são nos casos em que já há jurisprudência sedimentada, como no caso de súmulas dos tribunais superiores, súmulas vinculantes, súmulas do próprio tribunal. Uhum. Nesses casos, já caberia a improcedência liminar do pedido. Vale pontuar que já havia uma previsão de improcedência liminar, inclusive no Código de Processo Civil de 73, como nas reformas. Isso já havia sido um dos primeiros pontos nas reformas processuais para a agilização do processo. Tratando-se, portanto, de uma improcedência liminar do pedido, já seria um provimento de mérito, um provimento final de mérito já no caso. Portanto, seria cabível o recurso de apelação. Uhum. E cabe sim, como o senhor perguntou, cabe sim o juízo de retratação por parte do magistrado. Essa retratação, doutor Fernando, é o julgamento da apelação ou é um outro ato que não o julgamento da apelação? Essa retratação ocorre, cita-se o réu que ainda não havia integrado o processo, para tomar ciência. Caso o autor recorra, o réu poderá apresentar contrarrazões e então o juiz, se ele se retratar, ele não se trata de sentença, porque haverá continuidade do processo. Entendi. Ok, agora vamos para a última pergunta. Doutor Fernando, é possível emenda à petição inicial após a contestação? Se sim, quais princípios devem ser considerados para tal hipótese? Novamente, repetindo a pergunta, é possível a emenda à petição inicial após a contestação? Se sim, quais princípios devem ser considerados para tal hipótese? Sim, Excelência, há possibilidade da petição inicial ser emendada após a contestação, todavia somente com a concordância do réu. Teria que ser observado aí novamente o princípio do contraditório, com a renovação dos atos processuais, com a renovação também da manifestação do réu, de acordo com o que foi colocado na emenda da petição inicial. O outro princípio a ser abordado seria o aproveitamento dos atos. Não necessariamente teria que se iniciar todo o procedimento, por exemplo, aproveitando-se provas que já tenham sido produzidas ao longo do processo. Doutor Fernando, muito obrigado. Eu desejo-lhe boa sorte no correr do certame e devolvo a palavra ao presidente para iniciar o próximo grupo. Muito obrigado, doutor Adriano, pela arguição. Na sequência agora, nós vamos trabalhar com o grupo temático número 4, Direito Material Coletivo e Direito Processual Coletivo. Com os 3 examinadores, os 2 examinadores já estão entrando, doutora Célia Beatriz Gomes dos Santos, ilustre procuradora de Justiça, e também doutor Leonardo Castro Maia. Posso passar a palavra? Doutora Célia Beatriz, por gentileza. Fabiana?
Fernando. Então, doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos os envolvidos aqui na realização dessa prova oral do 57º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público de Minas Gerais, e o faço na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné. Bom, o ponto de direito processual coletivo é o ponto que trata de competência, litispendência, conexão e continência nos processos coletivos e a coisa julgada. Ok? A gente pode começar, doutor Fernando? Sim, excelência. Então, vamos lá. Doutor Fernando, em sede de tutela coletiva, qual a regra para a identificação da litispendência? Excelência, a identificação da litispendência é feita, a princípio, nos mesmos moldes do processo comum, com o conceito de que a litispendência seria tratação das mesmas partes, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido. Todavia, na tutela coletiva, pela possibilidade da legitimação extraordinária e concorrente de vários legitimados, a característica das partes para caracterizar a litispendência ela não é considerada. Não seria considerada litispendência se partes diversas propuserem a mesma ação. Ela não configura... Ao contrário, excelência, me desculpe. Então, vamos devagar, pode ir. Há litispendência, ainda que as partes sejam diversas, desde que estejam postas a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. O processo individual que se iniciou após o ajuizamento da ação coletiva que lhe é correspondente, ele deverá ser extinto ou suspenso? Processo individual que se iniciou após o ajuizamento da ação coletiva correspondente. Qual a consequência? Ele deve ser extinto, ele deve ser suspenso? O que acontece com ele? A previsão no regramento do microsistema de processo coletivo, no Código de Defesa do Consumidor, de que o processo deve ser suspenso. No caso do mandado de segurança coletivo e do mandado de injunção coletiva, há disposição expressa para que o processo seja extinto, o que é uma crítica feita pela doutrina, porque estaria impedindo o direito de acesso à justiça dos indivíduos. Essa suspensão ocorre com a intimação dos indivíduos nos processos individuais para que se manifestem, para que, no caso dos direitos individuais homogêneos, se eles pretendem suspender o seu processo e se beneficiar da decisão no processo coletivo, ou se pretendem continuar com seus processos. Muito bem. Devidamente cientificado da existência da ação coletiva correspondente à sua ação individual, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. O autor deixa transcorrer aquele prazo de 30 dias sem manifestação. Qual a consequência dessa inércia? Se ele foi devidamente cientificado. Se ele foi devidamente cientificado, ele não poderá se beneficiar da decisão proferida no processo coletivo, caso seja favorável a ele. Ele terá que se submeter à decisão no seu processo individual. Então, o processo continuaria, o processo individual. Sim. No caso de silêncio, o processo individual continuaria. Sim. Para a gente terminar, uma questão mais prática, tá, doutor Fernando? O Ministério Público do Trabalho firmou na Justiça do Trabalho um termo de ajustamento de conduta com o Centro de Educação Infantil, onde ficou ajustado que a instituição não poderia liberar os menores de 18 anos atendidos para exercer atividades no estacionamento público da cidade e em locais de eventos festivos. Mais tarde, insatisfeita com esse acordo,
a instituição requereu na Justiça Estadual um alvará para que os adolescentes entre 16 e 18 anos fossem autorizados a realizar atividades de venda de rotativo no município. E o alvará foi concedido. Qual a posição do senhor sobre o prisma da competência sobre esse pedido de alvará que foi formulado? A senhora poderia repetir, por favor? Quantas vezes necessárias. O Ministério Público do Trabalho firmou na Justiça do Trabalho um termo de ajustamento de conduta com o Centro de Educação Infantil, onde ficou ajustado que essa instituição não poderia liberar os menores de 18 anos atendidos por ela para trabalhar no estacionamento público rotativo da cidade, nem em locais onde fossem realizados eventos festivos. Mais tarde, a instituição insatisfeita requereu na Justiça Estadual um alvará para que os adolescentes entre 16 e 18 anos fossem autorizados a realizar atividade de venda de rotativo. E o alvará foi concedido. E aí eu queria que o senhor se manifestasse no que diz respeito à competência sobre esse pedido de alvará que foi formulado. Tratando-se de criança e adolescente, Excelência, entendo que se trata de competência da Justiça Comum, que se sobreporia aqui à Justiça do Trabalho. Que a Justiça do Trabalho seria competente apenas para contratos de trabalho, não para tratar de situações relacionadas ao bem-estar e ao melhor desenvolvimento das crianças e adolescentes. Muito obrigada, eu estou satisfeita e o doutor Leonardo vai continuar com a inquirição. Boa sorte. Obrigado. Boa tarde, eu faço uma saudação também a todos na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Excelência. Vamos à pergunta. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, da Lei 7347, estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Como interpretar essa limitação? Excelência, há uma crítica muito grande da doutrina sobre essa limitação, tendo em vista que fere frontalmente a própria lógica do processo coletivo, que seria a molecularização da demanda. Se se restringe os efeitos da coisa julgada num processo coletivo apenas para a competência territorial do juiz, perde-se a essência desse processo coletivo, porque ela não valeria perderia a essência de ter justamente o caráter erga omnes ou outra partes, a depender do tipo de demanda. Há, portanto, uma interpretação no sentido de que há decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que esse artigo tem que ser afastado dessa regra, dessa limitação de competência territorial, para que ela valha de acordo com os efeitos da coisa julgada previstos no microsistema de processo coletivo, seja erga omnes para os direitos difusos, os direitos individuais homogêneos, seja ultra partes para os casos de direitos coletivos estrito sensu. Ok. Segunda questão. Considerando a ação de improbidade administrativa como uma modalidade de ação que integra o microsistema de tutela coletiva, pergunta-se: a decisão na ação de improbidade sujeita-se à coisa julgada segundo a prova produzida nos termos do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor e 16 da Lei de Ação Civil Pública? Excelência, há divergência sobre o assunto. Há quem entenda que a ação de improbidade administrativa, embora faça parte do microsistema do processo coletivo e da defesa contra a corrupção, que, como não há previsão expressa de aplicação desse sistema de coisa julgada e de efeitos das decisões do microsistema, que o efeito dessa decisão não obedeceria ao que dispõe o microsistema. Por outro lado, há quem entenda que, uma vez que a ação de improbidade está dentro desse microsistema, ela obedece todas as regras que estão previstas no microsistema.
nessa hipótese de obedecer às regras do microsistema, o senhor entende que seria admissível que qualquer legitimado possa intentar a ação de improbidade nas hipóteses em que o pedido daquela primeira for julgado improcedente por insuficiência de provas? Não, Excelência, nesse caso há disposição expressa na Lei de Improbidade Administrativa restringindo a legitimidade para a propositura dessa ação específica. Então, em regra, não haveria essa possibilidade de que outros legitimados pudessem propor essa ação. Ficaria restrito ao Ministério Público e aos órgãos, aos entes estatais legitimados, de acordo com a Lei de Improbidade. Perfeito. Supondo que, então, existe mais de um legitimado. Sim. Supondo que na primeira ação, por insuficiência de provas, haja o julgamento pela improcedência do pedido. O senhor entende que o outro colegitimado poderia... Excelência, aí também há divergência em virtude das penas que são aplicadas. Há quem entenda que se o sujeito réu na ação de improbidade já foi absolvido num primeiro processo e a ele não foram aplicadas as sanções mais duras da Lei de Improbidade Administrativa, como a perda do cargo, suspensão de direitos políticos e etc., ele não poderia propor essa ação com esses pedidos. Todavia, tendo em vista a decisão já consolidada nos tribunais superiores de que os danos causados ao patrimônio público decorrentes de improbidade administrativa são imprescritíveis, poderia propor novamente essa ação para que pudesse reparar o dano ao erário. Perfeito. Ok. Obrigado, boa sorte. E eu passo a palavra ao doutor Joaquim. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, Excelência. Essa primeira intervenção me permita fazer a saudação ao nosso presidente, que nos honra com a sua presença, dirigindo pessoalmente os trabalhos dessa comissão de concurso e a todo o Ministério Público, especialmente aos que estão trabalhando nesse concurso. O senhor já tem o ponto em mãos? Sim, sim. O senhor poderia ler o ponto para nós? Medidas de proteção ao deficiente intelectual em tempos de pandemia. Medidas de proteção ao deficiente intelectual em tempos de pandemia. O senhor está acompanhando essa mudança legislativa em relação à pandemia? Sim, Excelência. Então, melhor, mas independente disso, as questões dizem respeito a regras que nós já temos no sistema e, conforme tenho feito, se o senhor tem acompanhado o concurso, né? Os pontos passam por várias matérias, né? Como ontem a gente tinha segurança alimentar, infância, consumidor, e aqui também regras constitucionais, a legislação de proteção à pessoa com deficiência, a reforma psiquiátrica, o SUS, a Lei 8080, a Lei Orgânica da Assistência Social, enfim. E, conforme tenho dito sempre no início, o objetivo nessa fase não é avaliar memorização, e sim conhecer a sua atitude ao lidar com essas questões. Nós vamos formular 3 perguntas, uma primeira mais conceitual, a segunda, nesse caso, já indo para a prática, e uma terceira bem prática. Então, a primeira questão seria conceitual. Quando é que se pode dizer que alguém se caracteriza como uma pessoa com deficiência intelectual? Essa é a primeira parte. E a segunda parte na legislação específica, quais são as diretrizes que a legislação dá para que seja feita
a avaliação biopsicossocial? Pode repetir a primeira pergunta, por favor, Excelência? Como é que eu posso caracterizar que alguém é uma pessoa com deficiência intelectual? Pessoa com deficiência intelectual, primeiro, como uma regra de capacidade no Código Civil, seria alguém que não teria condições de expressar sua vontade devidamente ou de determinar-se de acordo com a sua vontade. Ela não teria capacidade plena, constatar-se que ela não teria capacidade plena para tomar todas as suas decisões de vida sozinho, dependeria de algum apoio previsto pelo sistema, como, por exemplo, a depender da gravidade, a curatela, ou a tomada de decisão apoiada, a depender do caso. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, o conceito de pessoa deficiente, aí não só restrita ao deficiente intelectual, seria uma pessoa que, em contato com as barreiras que se encontra na sociedade, ela fica privada de exercer certas liberdades, de exercer certas prerrogativas. E essas barreiras podem ser de todo tipo, podem ser barreiras mecânicas, podem ser barreiras urbanísticas, e a principal delas, que é uma grande inovação, é o que se vê como uma barreira comportamental, que é a visão do resto da sociedade em relação a outras pessoas. Como o senhor mencionou sobre a reforma psiquiátrica, houve uma mudança significativa no tratamento dessas pessoas com deficiência intelectual, que anteriormente eram tratados como doentes que mereceriam cura, e atualmente a visão é de que essas pessoas, não só os deficientes intelectuais como os deficientes físicos, eles são pessoas que devem ser integradas. E o senhor se recorda como é que a lei estabelece as diretrizes para essa avaliação, que a lei chama biopsicossocial? Excelência, do que me recordo, há uma avaliação por equipes multidisciplinares que avaliam todos os aspectos da vida da pessoa, para verificar suas possibilidades familiares, suas possibilidades motoras, intelectuais, para verificar a exata extensão da sua deficiência e poder elaborar um plano de atendimento para que ela possa se desenvolver plenamente. Uhum. Passando à segunda questão, o nosso sistema de proteção à pessoa com deficiência contém dispositivos para situações como a situação de pandemia? Excelência, há previsões de atendimentos prioritários às pessoas com deficiência, e não só de atendimento prioritário, como também de atendimento domiciliar, se for necessário, especialmente nesse caso de pandemia, em que há o isolamento, essas pessoas têm necessidades especiais, necessidades de tratamentos especiais, com dificuldades de deslocamento. Então, há essa previsão de que elas podem ser atendidas, inclusive, em casa. E a implementação desses dispositivos, como é que ela acontece? Qual é o papel da União, do Estado e do município? Excelência, no âmbito da saúde, o município é o responsável pela atenção básica. Então, deveriam ser disponibilizados equipamentos suficientes pelo município para, inclusive, uma busca ativa por essas pessoas, para identificá-las e para tratá-las devidamente. Haveria aí um papel do Ministério Público no acompanhamento, na exigência do... O que eu gostaria de saber mais, o senhor falou do município, o papel do Estado e da União. A União tem responsabilidade? E qual seria a responsabilidade do Estado? Excelência, nesse âmbito da saúde, a responsabilidade é compartilhada entre os três entes. A União, inicialmente, tem um papel de financiamento e de planejamento a nível nacional,
E os estados, a nível regional, com tratamentos, como eu falei, da atenção básica do município, o estado possui uma responsabilidade no atendimento mais especializado, então o estado deveria disponibilizar também esse atendimento mais especializado dessas pessoas. Mas se o atendimento não for da saúde, se for um atendimento da assistência social, como é que é essa divisão de competências? Excelência, aí os centros de atendimento psicossocial, que são a nível municipal e que podem ser coordenados e financiados pelo Estado, cofinanciados pelo Estado. Uma terceira questão, agora é bem prático, tá? Imagine o senhor como promotor e chega ao seu conhecimento a notícia de que uma pessoa com deficiência intelectual do sexo feminino não tem recebido a atenção devida do seu curador, que é um tio homem do sexo masculino, né? E essa pessoa está apresentando subnutrição, lesões corporais e tem uma dificuldade para se vestir sozinha, para se alimentar. Chegou essa notícia às suas mãos. Eu gostaria de saber, primeiro, qual seria a hipótese, né, do ponto de vista jurídico, qual essa situação, como é que ela se enquadra na legislação de proteção e quais as diligências que o senhor adotaria em um inquérito civil, digamos, visando recomendações ou ações, o que vai ser feito não importa. A questão principal é como é que o senhor investigaria esse caso, que informações colheria para formar um juízo e a partir daí adotar as providências correspondentes. Excelência, nesse caso, o promotor, como ele recebeu apenas a notícia de fato ainda, ele deveria averiguar a veracidade dessas informações, com auxílio, seja a depender da gravidade do que foi noticiado, com auxílio, inclusive, da polícia, se for o caso, mas com o apoio da rede de assistência social, para que possa ir até a residência dessa pessoa, verificar as reais condições, caso haja resistência, tomar medidas judiciais para conseguir ter o acesso ao domicílio, para verificar as reais condições e a medida judicial, se for constatada de fato os maus tratos e a falta de cuidado do curador com a pessoa, que ela seja imediatamente encaminhada para os órgãos de atendimento, de assistência social e que seja imediatamente também interposta uma ação para a remoção da curatela. Obrigado, doutor Fernando. Eu vou devolver a palavra à presidência. Muito obrigado, doutor Antônio Joaquim. Na sequência, a presidência convoca o grupo de número 1, doutores Marcos Pereira Anjo Coutinho, doutor Renato Franco de Almeida, doutor Fábio Reis de Nazaré. O grupo temático 1 contempla as seguintes matérias: direito constitucional, eleitoral, administrativo, financeiro e tributário, e também sobre a teoria geral do Ministério Público, leis orgânicas, doutrina e legislação. Nós vamos começar por quem? Nós vamos começar com o doutor Renato. Por gentileza, doutor Renato. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Doutor, boa tarde. Licença. Podemos, no caso de direito constitucional, como o senhor presidente falou, ficou sorteado controle de constitucionalidade e jurisdição constitucional, certo? Podemos? Primeira questão. Há normas constitucionais inconstitucionais? Se sim, em quais hipóteses? E se não, por quê?
Excelência, há uma doutrina alemã dizendo que propõe essa hipótese de normas constitucionais e inconstitucionais. Seriam as normas constitucionais originárias que poderiam também ser declaradas inconstitucionais caso elas se choquem com alguma outra norma constitucional. Todavia, essa teoria não é adotada no Brasil. Não há notícia de que essa teoria tenha sido adotada no Brasil. As normas constitucionais originárias, elas não são passíveis de controle de constitucionalidade. Pelo contrário, elas são o parâmetro para o exercício do controle. E há alguma exceção? A exceção seria uma emenda constitucional que fosse aprovada posteriormente e violasse, por exemplo, uma cláusula pétrea ou não tenha respeitado o devido processo legislativo. Então, a emenda constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Sim. Okay. Segunda questão. Na sua opinião, dentre os modelos de controle de constitucionalidade que nós temos no Brasil, qual seria o mais democrático e por quê? Excelência, o modelo de controle difuso, na minha opinião, é o mais democrático, tendo em vista que ele permite que se formem as opiniões ao longo dos tempos, ao longo das decisões dos juízes. Essas decisões vão se formando, vão se firmando nos tribunais superiores, e quando a causa chega até um tribunal superior para que seja definitivamente decidida, já houve um amplo debate, há várias decisões em sentidos contrários, com amplos argumentos de ambos os lados que já foram debatidos e rebatidos por várias partes, pelos juízes, pelos promotores de justiça, por todos os órgãos que ocupam as funções essenciais da justiça. Todas essas opiniões e esse pluralismo de ideias estaria já ali incluído dentro desses processos para que haja uma decisão mais bem informada assim. Não, está tranquilo, doutor. Está tranquilo. Só um desdobramento dessa questão, que é a nossa terceira e última pergunta, já que o senhor falou que o o controle difuso é o mais democrático, em qual Constituição nossa nós adotamos o controle concentrado? O controle concentrado iniciou-se com a emenda constitucional 16 de 1965. Antes disso, havia apenas uma representação interventiva, que alguns entendem como uma hipótese de controle concentrado, mas... Por coincidência ou não, a emenda 16 é de 1965. Muito obrigado, doutor. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcos. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Na divisão dos pontos, eu fiquei incumbido de realizar os questionamentos sobre contratos administrativos. Tudo bem? Tudo bem. Serão questões objetivas diante da dinâmica desse concurso. Primeira delas, no gênero contratos da administração, existem os contratos privados da administração e os contratos administrativos. Qual a diferença central entre essas duas espécies? Excelência, a diferença central é que os contratos administrativos são aqueles que são firmados pelo poder público no interesse público primário, para o atendimento direto de demandas da sociedade e da implementação de políticas públicas dentro do que a Constituição estabelece como objetivos para o Poder Executivo. Os contratos privados da administração, por sua vez, são aqueles que são firmados para o próprio funcionamento da administração, como, por exemplo, terceirização de serviços, prestação de serviços, compra e venda de imóveis para abrigar sedes de poderes. Satisfeito. Segunda questão.
O que são cláusulas de privilégio ou cláusulas exorbitantes? Excelência, essas cláusulas exorbitantes, elas são previstas em contratos administrativos e consistem em algumas vantagens que o poder público tem sobre o contratante privado em relação a um contrato normal entre dois agentes privados. Então, seriam cláusulas que exorbitam aquilo que normalmente se concebe em contratos entre particulares. Como, por exemplo, possibilidades de resolução do contrato em menor tempo, possibilidades de aplicação de multa, tem possibilidade da administração atrasar pagamentos por até 90 dias, sem que se dê a possibilidade ao particular de postular a resolução do contrato. Terceira. Na hipótese de extinção do contrato de concessão por decurso do prazo, sem processo de licitação concluído para substituição desse contrato, o que pode ser feito para não ocorrer a descontinuidade da prestação do serviço público? Gostaria que eu repetisse? Por favor, excelência. Na hipótese de extinção do contrato de concessão por decurso do prazo, sem processo de licitação concluído destinado à substituição desse outro, o que pode ser feito para não ocorrer a descontinuidade da prestação de serviço público? Excelência, poderia ser excepcionalmente prorrogado por um prazo certo com o próprio contratante ou poderia haver a assunção do serviço pelo próprio poder público. E para finalizarmos, eu gostaria que o candidato traçasse a diferença entre contratos administrativos, propriamente ditos, convênios administrativos e consórcios públicos. Contratos, convênios e consórcios. Excelência, contratos administrativos, como já havia mencionado anteriormente, são aqueles contratos entre a administração e particulares para a consecução de interesses públicos. Nesse caso, há uma diferença essencial para as outras hipóteses, é que aqui o particular visa o lucro nos contratos administrativos, então há interesses contrapostos nesse caso. Nos convênios, os convênios são firmados com parceiros privados, em que há interesses comuns entre o poder público e o parceiro privado, que seriam as entidades que compõem o chamado terceiro setor. No caso dos consórcios públicos, são consórcios entre entes públicos para a melhoria, para a otimização da prestação de serviços públicos. Os próprios órgãos ou entes públicos formam consórcios entre si. Eu agradeço ao candidato, desejo muito boa sorte. Obrigado, excelência. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde. O seu ponto que foi sorteado foi democracia, condutas vedadas aos agentes políticos, publicidade institucional, lei de responsabilidade fiscal, incremento de despesas em final de mandato. São questões que vão envolver conhecimento de direito eleitoral, direito administrativo e direito constitucional, certo? Vou lhe fazer 4 perguntas, você pode responder da forma mais objetiva possível. Primeira pergunta, sobre os aspectos dos princípios da publicidade e da impessoalidade, qual deve ser a finalidade da publicidade institucional de pessoas jurídicas de direito público? A publicidade institucional, diante dos princípios da impessoalidade, da publicidade, ela deve ser informativa, educativa e prestadora de contas, para prestar contas à população em relação ao que o governo está fazendo para orientação sobre políticas públicas,
diante da impessoalidade, não pode haver de forma alguma promoção pessoal de nenhum agente político. Perfeito. Agora entram as questões de direito eleitoral. Existe limite para a realização de publicidade institucional sem promoção pessoal do gestor público em ano eleitoral? Sim, Excelência. A limitação no ano eleitoral, a publicidade institucional pode ser feita desde que ela não ultrapasse as médias dos últimos anos, de gastos dos últimos anos, desde que, obviamente, não, diante do princípio da impessoalidade, que ela não haja nenhum tipo de promoção pessoal, apenas com caráter informativo, educativo e de prestação de contas. Perfeito. O senhor disse que isso pode ser feito durante todo o ano eleitoral ou a publicidade institucional, ou só em determinada época ou até determinado período? A partir do período eleitoral, do período de propaganda eleitoral, a partir dos 6 meses antes das eleições, não pode haver, essa publicidade é restrita. A publicidade fica restrita. Tá ótimo. Vamos para a terceira questão. É possível a nomeação durante o ano eleitoral de candidatos aprovados em concursos públicos? É possível, Excelência, há uma vedação na lei das eleições, que trata sobre as condutas vedadas aos agentes públicos, de que haja a nomeação de candidatos. Todavia, há exceções para concursos em que já tenha havido a homologação do concurso e para determinadas carreiras, como do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, é possível que se faça a nomeação, inclusive no período eleitoral. No caso de um concurso já homologado, teria prazo para que ocorra essas nomeações? Poderia repetir, por favor, Excelência? Vamos lá. Um concurso homologado antes do período eleitoral, seria possível que as nomeações ocorressem durante o período eleitoral, ou seja, no segundo semestre do ano eleitoral? Fora dos casos das exceções. Fora do caso das exceções. Há prazo, Excelência, há um prazo para que sejam feitas essas homologações. Eu não me recordo exatamente do prazo. Perfeito. A última pergunta, doutor Fernando, é um caso concreto e que parte do pressuposto de que essas nomeações em concursos homologados, elas podem ser feitas a qualquer momento, mesmo no período eleitoral, correto? Eu vou ler o caso e aí o senhor me dá a sua opinião sobre ele. Na seguinte hipótese, o prefeito municipal, derrotado no pleito eleitoral no qual buscava a reeleição, no último mês do mandato, ou seja, em dezembro, publica um decreto de nomeação de todos os aprovados no último concurso público e que havia sido homologado antes do início do prazo eleitoral. A finalidade seria, claramente, dificultar o início da administração do novo gestor. Como o Ministério Público deve atuar em uma hipótese como essa? Como o senhor narrou, Excelência, há claramente um desvio de finalidade. Então, essas nomeações devem ser desfeitas. Poderia haver, inicialmente, a instauração de um inquérito civil público para investigar, a ocasião e como ocorreram essas nomeações. Dentro desse inquérito civil público poderia se utilizar inicialmente uma recomendação e, caso não seja atendida, caso não fosse respondida, que fosse proposta imediatamente uma ação civil pública, inclusive com pedido de liminar, para que não houvesse prejuízo à continuidade da administração pública. Perfeito. Agora, sobre o enfoque da pessoa que foi nomeada, haveria direito adquirido após a nomeação?
Não há direito adquirido à nomeação, Excelência. Se ela parte de uma ação viciada, de uma ação eivada de alguma nulidade, ela pode ser anulada pelo Poder Judiciário. Perfeito, estou satisfeito. Muito obrigado pelas suas respostas. Obrigado, Excelência. Doutor Toné, devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Fábio. Agradeço ao grupo temático número 1 pela arguição, e eles vão continuar acompanhando o exame oral de seus gabinetes pelo sistema de videoconferência. E agora nós vamos promover a última arguição do candidato, doutor Fernando Mota Machado Gomes, com a cadeira de Direito Penal, Processual Penal e Criminologia. Doutora Maria Fernanda fará a arguição presencialmente, o doutor André Estevão Baldino, por videoconferência. Então, com a palavra, a doutora Maria Fernanda, por gentileza. Gostaria de cumprimentar a todos presentes e aos que nos assistem, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Antônio Sérgio Toné. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, Excelência. Vamos começar. Doutor, quais são as causas interruptivas da prescrição? Desculpa, doutor. Vamos lá. Então, o ponto de hoje é extinção da punibilidade e aspectos penais da Lei 10.826 de 2003. Então, comecemos com as causas interruptivas da prescrição. Por favor, doutor Fernando. As causas interruptivas da prescrição são o recebimento da denúncia, a sentença ou acórdão condenatórios, o início do cumprimento da pena, o início ou descontinuidade, o fim, a interrupção do cumprimento da pena, a reincidência, o reinício do cumprimento da pena. Doutor, e o acordo confirmatório da condenação? O acórdão confirmatório da condenação, Excelência, recentemente, havia muita discussão desde a reforma de 2008, em que foi incluído a expressão de acórdão como causa interruptiva, mas mesmo assim, como não ficou na literalidade que o acórdão confirmatório interromperia a prescrição, continuou-se a entender majoritariamente nos tribunais superiores que o acórdão confirmatório não seria apto a interromper a prescrição. Mais recentemente, os tribunais superiores mudaram a sua orientação de acordo com boa parte, com que a grande parte da doutrina defende, que esse acórdão confirmatório também deve interromper a prescrição, tendo em vista que ele evidencia que o Estado não está inerte, que seria a própria lógica da prescrição, seria evitar uma inércia do Estado durante um longo tempo e manter o agente sob o processo. Perfeito, doutor. Gostaria de saber se o senhor conhecia essa mudança de entendimento. Questão 2. O inadimplemento da pena de multa obsta a extinção da punibilidade do apenado? Excelência, essa é mais uma alteração recente da jurisprudência que entendia que a extinção da pena de multa não extinguia a subsistência da pena de multa, não impedia a extinção da punibilidade. Passou-se a entender que a multa também tem caráter, assim, confirmou-se que a multa tem caráter penal, sim, ela não perde o caráter penal, então o não pagamento da multa, em regra, não extingue a punibilidade. Perfeito, doutor. Vamos para a próxima. Queria que o senhor explicasse em breves palavras as espécies de prescrição da pretensão punitiva.
Excelência, temos a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que utiliza como parâmetro a pena máxima combinada ao delito e utiliza períodos do processo anteriores à sentença condenatória. Então, utiliza-se a pena máxima, os marcos seriam entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia, e entre o recebimento da denúncia e a sentença. Perfeito. Sobrevindo uma sentença condenatória, a pena aplicada na sentença passa a regular a prescrição. E ela pode utilizar como período para verificar a prescrição um período anterior à sentença, que seria a prescrição da pretensão punitiva retroativa. É uma alteração não tão recente mais, mas que não se pode utilizar o prazo entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia para a verificação da prescrição. Então, restaria apenas esse período entre o recebimento da denúncia e a sentença. Eu me esqueci de falar aquela hora da pronúncia, né? Como marco interruptivo da prescrição. Perfeito. Pensei só no procedimento comum e me esqueci. A pronúncia e as decisões posteriores que confirmam a pronúncia. E também, então, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e essa mesma pena aplicada na sentença pode ser utilizada para calcular a prescrição da pretensão punitiva superveniente, caso haja o trânsito em julgado apenas para a acusação e não para a defesa. Então, se esse prazo for transcorrido após a sentença, também haveria a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Fala-se ainda na prescrição virtual, mas não é acolhida a prescrição da pretensão punitiva virtual, que seria o caso de já se vislumbrar no início do processo, pela pena, pelas circunstâncias, que ao final uma pena mínima já teria decorrido, por exemplo, o tempo entre o tempo do crime e o recebimento da denúncia, já se vislumbracia isso, e alguns defendem que, com base no interesse de agir, na falta de interesse de agir, já se poderia reconhecer essa prescrição imediatamente. Ok, doutor. E vamos para, então, a próxima. O indivíduo que possui uma arma de fogo com registro vencido, ele pratica crime? Você pode repetir, por favor, Excelência? O indivíduo que possui arma de fogo com registro vencido, ele pratica o crime? Excelência, há decisão recente no sentido de que, se ele já teve o registro e esse registro está apenas vencido e ele apenas possui, não está portando a arma, ele apenas possui a sua arma em sua residência ou na hipótese em que ele pode portar no local de trabalho, sendo o administrador, o gerente do local de trabalho, que isso seria apenas uma infração administrativa, que ele não cometeria crime. Perfeito. E para a última, doutor, eu gostaria de saber 3 causas de extinção de punibilidade que não estão previstas no artigo 107 do Código Penal. Só um minuto, Excelência, por favor. Claro, fica à vontade, doutor, até 2. Na lei do pacote anticrime, nós temos uma que o senhor provavelmente vai fazer muito uso quando assumir o cargo. Senhor. Sim. Celebrado um acordo de não persecução penal e cumpridas as exigências pelo agente, é decretada extinta a punibilidade. Inclusive, é uma das inovações que não constavam da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e passaram a constar na lei com o pacote anticrime. Perfeito. E essa não traz à luz outras da Lei 9.099? Sim, Excelência.
também estariam extintas a punibilidade nos casos de transação penal e suspensão condicional do processo, caso haja o cumprimento das condições, no caso da transação penal, o cumprimento da pena, restritiva de direitos ou multa, e o cumprimento das condições da suspensão condicional do processo. Perfeito. O senhor se lembra de mais alguma? Eu pedi 3, já estão ditas, mas se o senhor se recordar de mais alguma... Eu agradeço muito e gostaria de parabenizá-lo pelo conhecimento da jurisprudência atual. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o doutor André Baldini, que vai continuar com a arguição. Muito obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, na pessoa de Vossa Excelência, presidente, eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento também ao doutor Fernando, aqui eu passo a inquirir. Pergunto se o doutor Fernando me ouve bem e se me ouvem bem os demais. Sim, excelência. Muito bem. Doutor Fernando, o nosso ponto diz respeito à prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Eu gostaria de iniciar observando o seguinte: a Lei 13.964, conhecida nacionalmente como pacote anticrime, promoveu extensas modificações na legislação repressiva brasileira, inclusive no que respeita à prisão em flagrante. Eu gostaria de indagar ao senhor, em relação à prisão preventiva. Eu gostaria de indagar ao senhor se, no ponto referente à prisão preventiva, se encontram-se na Lei 13.964 incongruências, pontos eventualmente conflitantes que estejam a desafiar a interpretação doutrinária e jurisprudencial mais recentes. Sim, excelência. A principal delas é com a nova lei houve a impossibilidade, pelo menos em tese, houve a impossibilidade de que o juiz decrete a prisão preventiva de ofício, tanto na fase pré-processual, como já era estabelecido, como agora também na fase processual. Todavia, permaneceu na lei a possibilidade textual da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Isso vem trazendo muitas discussões em razão de se decidir se persiste, nesse caso, a possibilidade de o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou se ele dependeria de um requerimento do delegado ou do promotor de justiça para que seja feita essa conversão. Algum outro ponto que o senhor desejaria eventualmente acrescer? Podemos, inclusive, fazê-lo ao final, se for isso do seu desejo. E claro, se entender que há de acrescer. Eu gostaria de indagar ao senhor, em seguida, se o senhor saberia dizer por que foi que se introduziu esse óbice. Isto é, tendo em vista que no momento da apresentação do pacote anticrime ao Congresso Nacional havia uma voz corrente, aparentemente preponderante, no sentido de recrudescer a repressão à criminalidade, o que foi então que sucedeu que resultou na introdução dessa disposição? Isto é, se o pacote anticrime se propunha, em tese, a permitir uma mais eficiente repressão à criminalidade, de onde foi que resultou essa sua iniciativa no sentido de vedar a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz? Fato que o senhor já nos informou. Eu gostaria de saber a razão disso, se o senhor saberia nos dizer. Excelência, inicialmente o pacote foi deturpado no Congresso Nacional. Ele foi extremamente modificado em relação à sua proposta original, que ganhou o apelido de pacote anticrime porque, como o senhor disse, seria para endurecer a luta contra o crime. Todavia, nessa via congressual foram introduzidas inúmeras modificações, dentre elas a mais polêmica, que causou maior celeuma, a introdução do juiz das garantias, para impedir que o juiz da instrução e o juiz sentenciante pudesse ter contato com a fase pré-processual e ficasse isolado de uma suposta contaminação ideológica, contaminação pelas próprias provas, pelas suas próprias decisões já tomadas na fase pré-processual. Perfeito. Eu me dirijo agora à segunda indagação.
Eu indago ao senhor o seguinte: o Código de Processo Penal, em seu artigo 301, estabelece que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem seja encontrado em flagrante delito. Deverão prender, indicando, portanto, o artigo que todos aqueles que estejam em flagrante delito deverão ser presos, como obrigação imposta à autoridade policial. Eu indago ao senhor se existiriam na Constituição, nas leis e nas convenções eventuais restrições à prisão em flagrante de determinadas pessoas e, em caso positivo, que restrições seriam essas eventuais restrições? Na Constituição, há imunidades à prisão do presidente da República e há imunidade em relação aos congressistas, que poderiam ser presos em flagrante somente em casos de crimes inafiançáveis. E, além disso, essa decisão sobre a prisão é remetida ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional decida sobre a prisão. Em leis infraconstitucionais, há hipóteses de impedimento de prisão em flagrante às vésperas de eleições, com prazos diferenciados para candidatos e para eleitores, para mesários, que também só poderiam ser presos em caso de flagrante em crime inafiançável. Muito bem. O senhor gostaria de acrescentar algo mais a alguma das respostas que até agora forneceu, doutor? Não, Excelência. Eu agradeço, então, senhor presidente, eu encerrei a inquirição. Muito obrigado, doutor André Estevão Baldino. Eu agradeço a participação do doutor Fernando Mota Machado Gomes. Parabéns por ter chegado até o exame oral, ter percorrido todas as fases do concurso. Na medida do possível, em face da pandemia, procure descansar agora, relaxar e ter a sensação do seu dever cumprido. Obrigado, vamos Excelência. Aguardar o resultado agora. Muito obrigado, Excelência. Eu vou dar um rápido intervalo para a higienização do ambiente, para que possamos examinar o doutor Eduardo Cavalcante Medeiros Neves na sequência. Obrigado.